Acho que muito cristão já deve ter passado por isso em algum momento. Que é aquela necessidade de descobrir se esse sinal que você está tendo ele é de Deus ou não, se essa voz que está na tua cabeça é a voz de Deus ou não. Vou te dar uma dica para isso. Escutando uma ministração da Catherine Crick, ela fala que muitas vezes o inimigo usa as escrituras para gerar na gente essa confusão, quando a gente acha que a gente está sendo aprovado por Deus, falando a coisa certa e tudo mais, e na verdade é a voz do inimigo. E a falta de discernimento e conhecimento mais amplo da palavra faz com que muita gente não consiga perceber que o que ela está sentindo, na verdade, não tem nada a ver com algo de Deus. Não é só porque a Bíblia tem um texto bíblico que fala sobre o que ela sente. Porque, na verdade, ela precisa também equiparar outros textos para saber se aquilo é aplicado a ela ou não. Muitas vezes a pessoa lê a Bíblia e, na falta de contexto, de conhecimento de contexto, ela acha que aquele texto se aplica a ela, quando, na verdade, nem todo texto bíblico vai se aplicar a você, porque ele vai contar uma história que você não tem como se encaixar nela o tempo todo. E a gente tem essa mania de, como cristão, ler a Bíblia e tentar se encaixar em tudo. Quando, na verdade, você precisa entender contextos gerais, para você não imaginar que você é Davi, que você não sei o quê. Não, porque esse é um gigante que se levanta contra mim. Irmão, será que isso não é uma consequência de um erro que você cometeu? Porque você era como Davi era, você era um adorador, você é alguém que você podia olhar antes dessa linha do tempo, né, de Davi enfrentar Golias, quem ele já era. Porque você está aí vivendo uma vida totalmente desregrada, distante da vontade de Deus, e está imaginando que um gigante se levantou e Deus vai te ajudar a vencer, quando na verdade Deus não vai te ajudar a vencer esse gigante. Esse gigante, na verdade, pode ser uma consequência dos seus próprios erros. Então, a vida cristã, ela não é uma vida onde você é recebido no corpo, na igreja e tudo, para viver uma aprovação geral só porque você crê em Jesus. Quando, na verdade, isso eu escutei uma ministração, um vídeo curto, acho que do Zé Bruno, que ele fala sobre o fato de que a igreja é um lugar que para pessoas que não se aceitam como elas são. Então, eu não sei, mas eu acho que vale a pena um convite a você não se conformar e se aceitar em como você é. Uma coisa é se amar, outra coisa é aceitar que quem você é alguém perfeito. E quando na verdade nós dois sabemos, eu sei sobre mim e você sabe sobre você, que você não é perfeito e precisaria se lapidar cada vez mais. Então, essa voz de Deus que você pode estar perguntando, essa voz na tua mente, você pode estar se perguntando se é a voz de Deus ou não, ela precisa ter um respaldo em conhecimento bíblico, junto com discernimento. Então, cuidado para toda a voz que você ouve dentro de você, você ficar achando que é a voz de Deus, quando na verdade não é, só porque você está lendo um texto bíblico que meio que se encaixa na tua vontade. Vê se você não tem um outro texto bíblico que de repente contraria isso, porque Jesus foi levado ao pináculo do templo pelo inimigo, e o inimigo usou o texto bíblico para falar para ele se lançar dali. Jesus respondeu na palavra. Então, tenha respostas na palavra para os teus sentimentos, que às vezes parecem ser de Deus, mas na verdade não são. Deus abençoe.